esse é o momento de você começar a viver o plano de Deus. Ainda existe tempo. Não importa a idade que você esteja, sabe? Muitas vezes Deus fez promessas e mesmo depois de muito tempo, mesmo depois de anos que Deus fez promessas, as promessas aconteceram. Então, a questão não é o tempo. A questão é que o propósito de Deus, ele vai ser realizado, ele vai ser concluído na sua vida, na sua história. Agora, eu quero dar aqui um alerta. Por quê? Porque Deus te chamou para viver algo extraordinário. Deus, ele te criou para algo extraordinário. E nós precisamos viver à altura de quem Deus diz que nós somos. Nós precisamos viver à altura de quem Deus fala que nós somos. Lá em 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 20, mostra que nós somos embaixadores. Nós somos representantes de Jesus na terra. Isso é muito grandioso, isso é muito poderoso. Deus te chamou para algo a mais e você precisa viver à altura de quem Deus fala que você é. Deus estava me dando aqui uma palavra e vai ficar registrado aqui, que é lá em livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe que Deus te chamou para algo especial. Você sabe que Deus te chamou para alguma coisa grande. Agora, o que acontece? Quais são os impedimentos para você viver algo grande que Deus tem para você? O primeiro impedimento é a falta do relacionamento. Quando você entende que Deus te criou com um propósito, a primeira coisa que você deve entender é que Deus, ele quer ter um relacionamento com você. E a segunda coisa é que Deus tem um propósito para você. Agora, nesse propósito, o que é esse propósito de Deus? É a vontade de Deus ser estabelecida em cada área da sua vida. Você entender que Deus tem uma história para você. Agora, você tem relacionamento, você tem propósito, você tem promessas de Deus, mas essas promessas, muitas vezes, ela vai levar tempo. Por quê? Nesse tempo de espera, Deus, ele está te dando estrutura. Isso aqui é muito importante que eu vou falar. Deus estava me dando uma coisa para falar com você, e pessoas que vão pegar aqui depois também, que você precisa viver à altura de quem Deus fala que você é. A Bíblia diz que nessa terra nós somos como Ele, nós somos como Jesus. Aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 17, olha o que diz: nisto é aperfeiçoado o amor de Deus em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Agora, se você não tomar cuidado com o pecado, o pecado é uma estratégia para roubar você de viver o melhor de Deus. Mas aqui você não vai roubar, não. Por quê? Deus estava me dizendo aqui, pessoas aqui precisam viver à altura de quem Deus diz que você é. E você precisa vigiar. Você precisa vigiar. Por quê? Porque o pecado é errar o alvo. É você sair daquele plano, sair daquele alvo que Deus estabeleceu para a sua vida. O pecado enfraquece, sabe? E essa palavra está vindo aqui para te libertar. Se você vê aí que você precisa de um arrependimento, esse é o momento de se arrepender e um estalar de dedos assim, ó. Deus já manifesta a justiça dele na sua vida e daqui para frente ele começa a fazer algo novo. Deus estava falando muito forte comigo aqui sobre vigiar, sabe? Vigiar e tomar cuidado, sabe? Com situações que vêm, na verdade, para roubar o melhor de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Então, livro de Hebreus, olha o que diz aqui, ó. Deus tem algo, o que Deus está falando? Deus tem algo extraordinário, Deus tem algo grande, Deus tem algo especial em vidas que estão aqui. Mas o inimigo tem as estratégias dele, ele sabe que Deus tem algo com você, e ele fica com as estratégias para te enfraquecer e também com as armadilhas. Quando há um esfriamento espiritual, sabe, o inimigo aproveita de oportunidades assim para tentar dar oportunidades de pecado.
oportunidades de você sair da vontade de Deus, você sair da presença de Deus, mas você não vai sair não, porque você está recebendo essa palavra como livramento. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Tá vendo? Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Ó, o autor e consumador da nossa fé. Tem uma versão que fala, né? O autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Muitas pessoas querem viver o propósito de Deus, mas não querem renunciar à sua própria vontade. O quanto nós estamos entregues ao plano de Deus. Sabe, Deus estava me dando aqui, ó. Você precisa viver a altura, nós precisamos viver a altura de quem Deus diz que nós somos. Então, se você vê que tem algum pecado, se você vê que tem alguma, sabe, coisa ruim aí que está te rodeando, ó, diz que o pecado, ó, tão de perto nos rodeia. Você está vendo? Então você precisa ficar longe do pecado, ficar longe daquilo que você sabe que desagrada a Deus, sabe? Agora, se porventura alguém que está aqui ao vivo ou que vai entrar depois, se você já pecou, se já aconteceu algo aí, Deus ele também vem para te perdoar. E ele vem para te ajudar a daqui para frente viver na vontade dele. Daqui para frente viver no querer de Deus. O interessante é que as pessoas se preocupam bastante com o pecado, mas não se preocupam com o principal. O que é o principal? Se você quer ficar longe do pecado, é bem simples. É só você ficar bem próximo de Jesus. Você está vendo? Nós vamos orar já. Deus estava pondo essa palavra aqui no meu coração. Eu falei, eu vou falar. Você não pode viver abaixo de quem Deus diz que você é. Então, se você sabe que algo é pecado, esse é o seu momento de ficar com as anteninhas ligadas aí. Por quê? Porque normalmente, o inimigo vai lançar situações de pecado, oportunidades de você sair da vontade de Deus, ou de pecar, ou de tomar decisões que não é da vontade de Deus, para quê? Para te enfraquecer espiritualmente e tentar atrapalhar, tentar impedir que o plano de Deus aconteça na sua vida. Ah, mas a vontade de Deus vai acontecer. A vontade de Deus vai acontecer, mas você precisa permanecer na presença dele, porque sem estar na presença dele, você não tem força. Sem estar na presença dele, sabe, você não consegue caminhar. Sem estar na presença dele, você não consegue avançar. Você está vendo? E eu vou falar pela terceira vez nessa oração aqui, que é o que Deus estava me dando. Abra os seus ouvidos para ouvir. Viva à altura de quem Deus diz que você é. Tanto longe do pecado, mas também entendendo que Deus tem algo grande. Deus tem algo extraordinário para você. Deus, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Deus sim, Deus tem a coisa grande. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Deus tem algo muito grande. Deus tem um plano de te fazer prosperar. Deus tem dons espirituais. Deus tem coisa extraordinária. Kátia, boa noite, glória a Deus. Neuza, Denise, Lilian, Ana. Só que Deus estava me dando essa palavra de alerta aqui. E eu vou falar. Você que está chegando agora também, seja bem-vindo. Deus estava falando comigo. Viva a altura de quem você é. Nós precisamos viver a altura de quem nós somos. Tanto tomando cuidado e permanecendo longe do pecado e próximo de Jesus, quanto também tendo nosso relacionamento com Deus para receber a promessa e viver a promessa. Você está vendo? Então, não é viver a altura de quem Deus fala que você é, não é só para a vida de santidade, nem só para as promessas, não. São as duas coisas juntas. E eu estava vendo o Senhor dizendo, eu vou falar, eu estava vendo o Senhor dizendo aqui, que nós precisamos estar em vigiar, nós precisamos estar em vigilância, por quê? O pecado tão de perto nos rodeia, você está vendo? Agora, quem vai te capacitar? Quem vai te capacitar também é Deus. Quem vai te capacitar a ficar longe do pecado?
Quem vai te dar forças para ficar longe? Também é Deus. Agora, eu sempre falo assim, você quer ficar longe do pecado? Então fica pertinho de Jesus. Você está vendo? Se você está pertinho de Jesus, então você não precisa se preocupar com o pecado. É lógico também que você vai ter que vigiar, porque o inimigo é astuto, ele vai tentar armar situações para te derrubar, mas não vai conseguir. Você está vendo? Não vai conseguir. Por quê? Primeiro, porque Deus sempre vai te proteger, e outra, suas anteninhas vai ficar bem ligada aí. Eu tinha uma outra palavra aqui, aí eu fui para entrar para falar outra, Deus falou não. Deus falou não. Deus falou comigo, viva a altura. Ah lá, eu quero café. Gente, desculpa, eu estava cuidando da garganta aqui, então hoje eu dei dei uma pequena pausa para um cafezinho aqui, né? Mas nós vamos orar. Então, viva a altura de quem Deus diz que você é. Vigia em relação ao pecado. E também gosto muito de café, viu Kátia? E também, no seu relacionamento com Deus, Deus vai liberar promessas. Olha o que Deus está me dando aqui agora. Escuta bem. Na presença de Deus estamos sempre em alerta, né? Porque o Espírito Santo começa... É exatamente isso, Denise. Que glória a Deus. A Denise tem muita graça, muito entendimento da palavra. Escute bem. Tem pessoas aqui que receberam promessas. Você recebeu promessas de Deus. Agora, o tempo foi passando e não aconteceu no tempo que você esperava. Você está vendo? Não aconteceu. Meu celular estava carregando. E Deus falou comigo, começou a live. Glória a Deus. Gente, então, a promessa de Deus, Deus fala conosco a promessa e depois tem um tempo que Deus está nos preparando para a promessa, sabe? E aí esse tempo a gente enfrenta às vezes alguma ansiedade, a gente quer que aconteça rápido, mas existem promessas de Deus na nossa vida que o maior interesse de Deus é preparar você, preparar sua estrutura espiritual e preparar você por completo para viver a promessa. Ele está mais interessado em preparar você, preparar sua estrutura, do que em cumprir a promessa. É claro que Deus quer cumprir a promessa, Deus vai cumprir a promessa, mas Ele quer te preparar. E tem pessoas aqui que receberam promessas de Deus já de muito tempo. E nesses últimos dias, está querendo vir, sabe aquela coisa, nossa, mas já passou tanto tempo. E Deus está falando com você. Ele está falando com você, Ele está te preparando. Se nós chegarmos no tempo da promessa sem estar preparado, sabe? E outra, quando Deus vai cumprir a promessa, Deus sempre anuncia antes. Você está vendo? Deus sempre anuncia antes. Às vezes Deus anuncia 10 anos antes, tá? 20 anos antes, tá? Meses antes, dias antes, anuncia. Só que, quando está bem próximo da promessa, Deus também anuncia. Você sabia disso? Agora, eu ouvi o Senhor dizendo aqui, quando você percebe que tem uma tentação, ou quando você percebe que tem algo ali ruim, um pecado ali que está te rodeando, você está vendo? Está te rodeando, e você percebe que está querendo chegar perto de você, o que você tem que fazer? Você tem que dar um jeito de ficar o mais longe possível. Você está vendo? Você tem que ficar o mais longe possível de pecado, de coisa errada. Você está vendo? Por quê? Porque Deus tem algo extraordinário para você. Você tem que viver à altura de quem Deus fala que você é, tanto na sua vida de santidade, como também para viver a promessa, como também para viver a coisa grande. Deus tem coisa, não é coisa pequena não. Tem gente aqui, que Deus ele tem algo extraordinário. Sabe, extraordinário também é uma cura, também é uma libertação, mas eu sinto que tem pessoas aqui, Deus estava me dando aqui, que Deus tem promessas muito grandes. Deus deu até promessas para você. Alguns aqui Deus deu promessas de empresa e na área financeira. Você está vendo? E outros Deus deu promessas também com multidão. Não sei se alguém aqui teve algum sonho ou alguma promessa que envia muita gente. Eu acabei de ter uma visão de uma multidão aqui agora. Eu vou falar. Acabei de ter uma visão de uma multidão aqui agora. E não é pecado não. Quando Deus fala,
Não é pecado você querer viver uma coisa grande quando Deus tem isso para você, sabe? Tem gente que parece que assim acha que é um pecado querer viver uma coisa grande. Não é pecado não, né? Não é pecado coisa nenhuma. Pelo contrário, o nome de Jesus vai ser glorificado. João 15:8. Deus se alegra quando você vai, você dá muito fruto e através disso o nome dele é glorificado. Você está vendo? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, alguém que há mais de... Eu vi o número 12, eu creio que são 12 anos, sabe? Creio que são 12 anos. Deus acabou de falar aqui para mim, 12 anos. Você pode contar aí, há 12 anos você recebeu uma promessa. Há 12 anos você recebeu uma promessa. E falaram assim que Deus ia te usar para muita gente. Pode anotar aí que vai vir testemunho dessa palavra. E Deus está falando aí, que ele te fez uma promessa há 12 anos, mas já passou muito tempo e você desacreditou da promessa. Sabe? Mas Deus prometeu, se é de Deus vai acontecer. Então, tem coisa que você vai precisar se comprometer. Deus te falou para gerar fé. Por que um dos motivos de uma palavra profética ser liberada é para gerar fé no seu coração. E é para você ter o desejo de viver o plano de Deus e não o seu. E Deus está liberando uma unção nova. Deus está trazendo movimentações divinas para cumprir a promessa na sua vida. E Deus está falando aqui, Deus está falando aqui, cuidado para não se enroscar. Cuidado para não se enroscar no que é básico. No que é básico, que é ficar longe do pecado. Você está vendo? Ficar longe do pecado e pertinho de Jesus, isso é básico. Isso é básico. Eu estava com outra palavra aqui, aí Deus mudou, eu quero... Assim que minutos antes de começar, Deus falou comigo. Fala sobre viva altura de quem Deus disse que você é. Representando Jesus na terra, vida de santidade e também para viver o extraordinário, para viver a coisa grande que Deus tem na sua vida. Vamos orar? Glória a Deus. Gente, eu passou os comentários aqui, mas eu precisava dar essa palavra com você. Então escreve aí, eu vou viver. Escreve aí, eu vou viver o extraordinário. Fala assim, eu vou viver a altura de quem Deus disse que eu sou. Por quê? Porque Ele vai te capacitar. Agora, quando pessoas ouvem palavras parecidas com essa, às vezes a gente acha que é na nossa força que a gente vai conseguir andar em santidade, a gente acha que é na nossa força que a gente vai viver a coisa grande, e aí se você pôr o seu braço, você atrapalha. Tem gente que quer tanto viver uma coisa grande de Deus e não deixa Deus trabalhar. Tem coisas que é para você fazer. Você está vendo? Tem coisas que é para você fazer. Mas tem, sabe, o possível... Não sei se é uma boa explicação, mas o possível você faz. Deus não vai pedir você... Deus não vai te pedir para fazer o impossível, não. Não. Ele vai pedir para você fazer o simples, para você fazer o que é possível. E Ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer o extraordinário. Você está vendo? Coloca aí se você tem um pedido de oração e você não vai se enroscar, você não vai se embaraçar no que é básico. O que é básico é ficar pertinho de Jesus. O que é básico é ficar longe do pecado. Você está ouvindo aí? O que é básico é oração, jejum e meditação na palavra, como eu tenho dito desde o primeiro dia do ano. Eu vou declarar o Salmo 91, como o Senhor tem nos orientado, e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito,
para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar. Antes eu vou falar uma coisa aqui. Olha o que a Bíblia diz, ó. Resistam ao diabo e ele fugirá, sabe? Então, só de você resistir, o mal já corre. Olha o significado da palavra resistir. Olha o significado da palavra resistir. Olha aqui, ó. Reter com firmeza, possuir, sabe? Ter, manter. Em outras palavras, fala não. Não para o pecado, não. Por quê? Porque o poder de Deus está na sua vida, é Deus que te capacita e o pecado vem para te enfraquecer, para gerar problema desnecessário. Eu vou falar, gerar problema desnecessário. Tem pessoas que falam de pecado e não falam de uma maneira que eu acho que não é correta. Que não é correta. Por quê? Porque não fala como resolver o pecado. Resolver o pecado é muito simples. Você fica perto de Jesus e saiba que é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te capacitar para viver de uma maneira que agrada a Ele, sabe? Deus tem coisa extraordinária para pessoas que estão aqui. Deus tem coisa grande para pessoas que estão aqui. E eu vou ter que falar, gente. Eu falei, Deus, mas eu já falei isso 5 vezes, 7 vezes, sei lá, nesses últimos tempos. E Deus está falando, cuidado com a tentação. Você está vendo? A tentação é um deserto, é um tempo em que Deus está te provando para te aprovar. E depois da tentação começa o extraordinário, começa a missão de Deus na sua vida. É uma bênção que vai ser liberada, é um novo tempo, é onde Deus vai te surpreender, é onde Deus vai fazer algo impossível, é onde Deus vai mudar a sua história. Depois da tentação acontece algo extraordinário. Jesus teve a sua identidade revelada. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você está vendo? Depois que acontece, ele é guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo ali usou o quê? Usou a palavra. Olha que Deus está falando aqui comigo. O diabo usou a palavra para atacar a Jesus. Usou a palavra para atacar Jesus. Cuidado com as palavras que você ouve. Cuidado com as palavras que você ouve. Tem alguém aqui que já está com a pulguinha atrás da orelha em relação a alguém que você tem ouvido. E Deus está falando aí. Cuidado com quem você está ouvindo e use o discernimento. Use o discernimento. Vê se essa pessoa realmente ela ama Jesus. Sabe? Também existe um outro lado, que é o lado da religiosidade. Sabe? Que é aquela coisa que acha que é muito a força do braço. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você entender sobre a importância de ter um relacionamento com Jesus e ter a liberdade em Jesus, sabe? Ter a liberdade. Eu falei da liberdade hoje de manhã, eu vou deixar aqui com você. Pega essa oração que eu falei, como saber se eu sou realmente livre. Essa oração vai ser especial. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial, derramar graça nessa oração. E cubra-nos com o teu sangue. Libera o seu sangue de ponta a ponta nessa oração. E sobre cada vida que está aqui. Pai, eu oro agora, Pai, que o Senhor cada dia nos fortaleça. A cada dia manifesta a sua misericórdia, a sua graça. Nos ajuda a viver à altura de quem o Senhor disse que nós somos. Nós somos seus representantes. A tua palavra também nos diz que nesse mundo nós somos como o Senhor. Nós somos como o Senhor. E a sua palavra também nos mostra que nós somos também como o Senhor para viver o extraordinário. Tanto para viver a vida de santidade, mas também para viver uma vida poderosa em Ti. Eu peço agora que o Senhor libere o seu poder.
Libera o seu poder para destruir toda a obra das trevas, todo laço, todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia. Que o Senhor venha destruir agora todo o mal e nos ajudar a nos proteger. Protege aqui as mentes, protege os corações. Essa pessoa que está com pensamentos, Pai, que são ataques espirituais, pensamentos impuros, pensamentos de derrota, pensamentos de vergonha, pensamentos negativos, pensamentos de julgo, pensamentos de maldição, que sejam destruídos agora e que o Senhor nos chamou para a liberdade, e a verdadeira liberdade é estar na sua presença. Eu peço que o Senhor venha proteger agora essa mente, esse coração, proteja a nossa vida e nos guarda para viver a sua promessa, para viver a sua vontade em tudo, em nome de Jesus. Gente, essa oração aqui é uma batalha espiritual vencida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? E Deus está falando aí, ó, tem uma autoridade nova. Tem uma autoridade nova, tem um tempo novo, tem uma unção nova, uma unção fresca sobre a sua vida. Levanta a sua mão aí que eu vou profetizar. Na autoridade do nome de Jesus. Recebe uma nova unção, recebe um poder de Deus, recebe uma nova unção. Recebe agora uma unção fresca. Recebe agora do poder de Deus, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Deus está te livrando de todo laço, de todo embaraço, de toda palavra de peso, de toda palavra de derrota, toda palavra de jugo, e está colocando uma palavra de bênção. Deus está liberando uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra para avançar dentro do plano de Deus para você. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, depois da tentação. Eu falei, Deus, mas eu já falei essa palavra quase 10 vezes. O que está acontecendo? Queria falar outra palavra. Deus falou, fala para alguém aqui, que depois da tentação tem uma grande vitória. Ó, e essa palavra já aconteceu. Essas palavras, não sei, 7, 10 dias, 10 orações falando, citando pelo menos sobre isso. E já estou recebendo, a gente já está recebendo os testemunhos de pessoas que receberam livramento dessas palavras. Cuidado com a tentação, porque Deus está te preparando por extraordinário. Você está vendo? Porque quando Deus liga o seu discernimento espiritual, você fica bem próximo dele, pronto, né? Mas quando você recebe a palavra, Deus já começa a agir naquela palavra. E também vem a instrução do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está falando com você, é diferente. Você já fica atento. A hora que vem a tentação, ou a hora que vem a situação, ó, você já está bem ligado, né? Então, eu creio que Deus está falando com alguém especial. Eu via 2 pessoas aqui. Eu vou falar. Eu via 2 pessoas aqui em especial. Que Deus está falando com cada um de nós aqui. Deus tem um propósito dessa palavra com cada um. Mas tem 2 pessoas aqui em especial que você precisava dessa palavra. E uma das confirmações que Deus te deu é que enquanto você estava ouvindo aí, você ficou todo arrepiado ou toda arrepiada. Eu vou falar. Eu sei que às vezes tem gente que pode achar que é estranho isso, mas o quê? O Espírito de Deus fala no nosso espírito, ele toca no nosso espírito, ele toca na nossa alma e até no nosso corpo físico. O corpo físico também sente quando Deus está falando muitas vezes. Nem sempre, né? Não vamos ser ligados pelas emoções, mas normalmente também Deus toca no físico. E Deus está falando, tem alguém aqui que foi muito tocado e que precisava dessa palavra. Para vencer o diabo e vencer a tentação é muito simples, é só combater com a palavra, mas vou falar de maneira mais simples, diga não. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? E fala não para o pecado, resista ao diabo e ele vai sair correndo de você, vai. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você que chegou agora aí, ó, Deus quer falar com você. Deus vai te pegar de surpresa nessa oração aqui. Vai lá do começo, porque Deus tem uma coisa grande e não é uma coisa pequena. E está chegando aí o de repente de Deus. De repente, Deus vai vir, vai fazer uma surpresa, vai mudar a história de alguém, vai cumprir uma promessa e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você está ouvindo isso? Olha, tanta gente chegando depois aí, ó. Deus quer falar com você. Pega, não sai não. Pega a oração do começo aí que Deus quer falar com você nessa oração aqui. Esse é o nosso livro, aqui eu falo como você venceu os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus na sua vida. Tem um capítulo aqui que para mim é especial, Poderosos em Deus, que eu falo aqui quem você é em Jesus. Alguma das coisas que eu falei, olha aqui, né? Não é coincidência não, é Espírito Santo coincidência. Algumas coisas que eu falei aqui hoje, viva a altura de quem Deus diz que você é, está aqui nesse tópico aqui, ó, Poderosos em Deus. Quando você adquire nosso livro,
você vai estar também participando aqui dessa missão, nos ajudando, e vai ser especial também para a sua vida, tá bom? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, se Deus estiver falando com você sobre isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro, ou se você quiser também liberar uma oferta na medida da fé, faz isso aí que está aqui na descrição, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá!